Opa, chegamos! Bom dia para todo mundo, bom dia, gente. Que bacana estar aqui com todo mundo. Vou entrar também aqui no meu para acompanhar as mensagens que vocês vão mandar, que eu tenho certeza que vão. Estamos já ao vivo. Estamos ao vivo aqui no nosso Esquenta, começando com o pé direito, né? Começando o nosso Esquenta Maratona BNCC. É uma honra estar aqui com vocês no Instagram do Pedagogia para Concurso, para a gente bater um papo com profissionais a respeito deste documento importantíssimo e que também faz toda a diferença, vai fazer toda a diferença aí na hora da sua prova, na hora da sua prova de conhecimentos pedagógicos, aí vocês que estão estudando para concursos, né, para todos os concursos da nossa área da educação, professor, pedagogo, Instituto Federal, técnico em assuntos educacionais, monitor, são muitos concursos e, enfim, é uma honra poder atender, porque essa temática foram vocês que pediram, todo mundo mandando mensagem, todo mundo pedindo. Professora, fala maratona BNCC, fala da BNCC, faz uma maratona pra gente. Então a gente decidiu esse tema por conta de vocês, claro. Então é muito bom estar aqui, iniciando hoje o nosso evento. Só rapidinho, deixa eu só falar aqui pra vocês como que vai funcionar enquanto o pessoal vem chegando aqui, todo mundo vem entrando. Chama também aí o seu colega professor na hora agora aqui do nosso almoço, do seu almoço, você pode acompanhar e, né, ter muitas informações importantes sobre a BNCC, um documento que muitos alunos têm muitas dificuldades, por isso que também, né, eles pediam tanto essa temática e a gente está aqui atendendo todo mundo. E aí hoje inicia o nosso evento. Gente, é o seguinte, nós vamos, né, falar tudo de BNCC em relação a concursos públicos. Então o aluno que acompanhar o nosso evento, ele vai sair da maratona sabendo resolver todas as questões de BNCC. Então isso é o que importa pra gente, pra você, aluno que está acompanhando. E aí o nosso evento, ele vai começar a partir do dia 7, do 7 a 14 de julho. Todo dia eu vou entrar às 19 horas ao vivo lá no YouTube do Pedagogia para Concurso. Vai ser aula interativa, inclusive vou explicar depois, né, os materiais, os simulados que eu vou responder, vocês vão receber em casa antes, vão responder, vão corrigir junto comigo. Vai ser aquele super evento. Antes do dia 7, nós estamos começando hoje o nosso esquenta, nosso esquenta maratona. E aí esse esquenta, né, cada dia da semana eu vou conversar com um profissional, né, a respeito da BNCC, levantando tópicos importantes que vocês também sempre me enviam no direct, aqui no privado, lá no Facebook, no Message. Então, todo dia na hora do almoço, aqui no Instagram, nós vamos fazer uma prévia, né, um esquenta. E aí vocês vão acompanhando, vão tendo mais informações a respeito de outras temáticas dentro do documento, da estrutura do documento, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí você vai ter mais informações, você vai receber, né, uma formação completa a respeito da BNCC. Então acompanhe aqui o nosso esquenta hoje, tá? Até o dia 5 de julho, todo dia meio-dia, inclusive sábado e domingo, tá bom? Eu vou entrar aqui na hora do almoço. Opa! Tô ouvindo aqui, tá tudo certo aí? Eu ouvi aqui alguma coisa, não sei se vocês ouviram. E aí, nós vamos ter este evento, né, que é um esquenta, uma preparação. E aí nós vamos bater esse papo descontraído com os nossos profissionais. E hoje, né, nosso super professor Davi, deixa eu só ver aqui, tá? Vou entrar aqui, vou chegar mais perto para eu ver aqui se ele já mandou a solicitação. Deixa eu ver aqui. Que aí eu vou entrar aqui agora com o professor Davi, nós vamos falar sobre a BNCC. Vou aproveitar um minutinho, viu, gente? Todo mundo chegando aqui, que bacana, muita gente. Pera aí, gente, que eu tô ouvindo muita mensagem aqui no meu fone. O pessoal que tá aqui me acompanhando, tá vendo muita mensagem aqui no fone, inclusive eu vou pedir ajuda aqui para chamar o professor Davi. Muita mensagem. Vocês estão ouvindo ou não? E eu vou pedir aqui ajuda pra gente chamar o professor Davi aqui, que eu não tô conseguindo enxergar. Quer ver? Ouve aqui.
Gente, que bacana todo mundo aqui. Pode ir. Que bacana, gente. O professor Davi, se já tiver aqui, já pode mandar também a solicitação. Aqui. Davi. Bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada, galera. Que bom estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Deixa eu mexer a câmera aqui. Isso. Todo mundo aqui com a gente, que bacana. Davi, Que alegria, professora. Davi, é uma honra ter aqui você com a gente no Pedagogia para Concurso, mais uma live nossa. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, com todo mundo. Olha, gente, já tem mais de 600, estamos chegando a 700 pessoas aqui na hora do nosso almoço. É uma honra ter você aqui participando e sempre muito solícito quando a gente, né, faz um convite. E é uma honra para nós, Pedagogia para Concurso, ter você aqui, tão querido por nossos alunos. E ontem o meu direct, gente, ele bombou de todo mundo falando: nossa, que maravilha, professor Davi, professor Davi. Todo mundo comentando ontem no direct, viu? Já vou avisando aqui, a popularidade do professor Davi é altíssima, viu? Muito obrigada. Tem um delay, né? Viu, gente? Quando eu for falar aqui, a gente vai esperar um pouquinho, mas ele tá ouvindo. Professor Davi, vamos começar primeiro, porque, assim, algumas pessoas não sabiam que você é professor de matemática. Então, o professor Davi, todo mundo conhece, né, que é o nosso professor aqui de conhecimentos pedagógicos, faz um excelente trabalho nas redes sociais, ajudando tantos alunos também, né, nessa preparação de concursos para a nossa área da educação. E ele é professor de conhecimentos pedagógicos que a gente já conhece, mas muita gente não sabia dessa formação dele, que ele é professor de matemática. Então, eu queria que você se apresentasse aqui para a gente rapidinho, falando dessa formação e como que você trabalhou, né, durante a sua trajetória dentro de matemática, em relação, assim, já trabalhei com turmas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Quais foram essas turmas que você já trabalhou? Mas coisa bem rápida, só para todo mundo saber, né, e conhecer esse outro lado seu, porque todo mundo conhece aqui como professor de conhecimentos pedagógicos. Pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Davi. Sou formado em matemática. Eu me formei em matemática no ano de 2009, 2008. Eu tinha 17 anos ou 18 na época, parece. E eu só fui fazer a faculdade de pedagogia em 2010, quando eu comecei pedagogia. Eu fiz 2 anos de pedagogia, que eu eliminei as disciplinas do primeiro ano. Mas eu comecei dando aula de matemática e eu, inclusive, sou professor efetivo de matemática da Secretaria de Educação do Espírito Santo. Já trabalhei como professor de matemática de anos finais, ensino médio, cursos técnicos e algumas disciplinas isoladas em cursos de graduação. Mas hoje tenho dedicado mais à área pedagógica de pedagogia, no qual também sou formado. Já trabalhei como supervisor, já fui aprovado em concursos como supervisor, mas hoje sou professor efetivo de matemática. Nossa, que interessante. Então, você trabalhou com anos finais, né? Eu só com anos iniciais, né? E educação infantil e cursinhos. Anos finais é pancada? É bem puxado. Eu lembro da minha formação, que eu tinha muita dificuldade. Quem dá aula para 6º e 7º ano consegue matar até um dragão, se quiser. É desafiador. Mas eu gosto de gente, daquela agitação, daquela conversa, daquela energia. Então, assim, gosto muito desses alunos, porque eu consigo pegar um pouco do encanto dos anos iniciais, que eles ainda são crianças, e pego aquela ansiedade por se tornar adolescentes. Então, dá para fazer um trabalho bem lúdico e bem dinâmico, principalmente em matemática. Então, aí a galera ia junto, porque é a faixa etária que dá para conciliar um pouquinho de lúdico e um pouquinho de desafio da adolescência. Nossa, que interessante. E, Davi, dentro da nossa BNCC, né, que é a temática aqui do nosso evento, quando você dava aula de matemática, né, e aí veio a homologação aí desse documento, da Base Nacional Comum Curricular, você, como professor de matemática, você sentiu muita diferença em relação a como você trabalhava antes e, a partir de agora, o documento está orientando essa nova forma? Você sentiu muita diferença ou não? Para você, estava já dentro, você já estava encaminhando dentro dessa forma?
Professora, se a gente for analisar o conteúdo de BNCC, a letra da lei, é algo novo em termos de legislação. Só Aham. que há de se considerar que nós tivemos uma trajetória de evolução, até mesmo porque os sistemas de ensino, eles nunca ficaram parados. A nossa Sim. última referência de conteúdo são os PCNs da década de 90. Então, os PCNs, eles deram um norte para os currículos nacionais. Verdade. Quando chegou aí nos anos 2000, nós não tivemos um documento de conteúdo, mas tivemos um documento de orientação que foram as diretrizes para o ensino fundamental, diretrizes curriculares para a educação infantil, diretrizes curriculares para o ensino médio, EJA, educação especial, vários documentos. E esses documentos, de certa forma, eles implicaram num repensar sobre o currículo. E nos anos ali de 2000 a 2000, principalmente quando o ensino fundamental foi ampliado para 9 anos, ali em 2008, 2007, 2009, muitas redes já fizeram um repensar sobre o currículo. E tudo isso culminou na elaboração de um documento único e obrigatório para o país que trouxesse toda essa visão e acrescentasse os elementos mais atuais, modernos, para que tivéssemos um documento mais robusto e atual. Então, eu não senti tanta diferença, Davi, porque a rede do Espírito Santo, por exemplo, ela já tinha um trabalho de discussão acerca do currículo bem consolidado, inclusive o Distrito Federal, que são redes que trabalham muito. Então, nós já trabalhávamos com a questão das competências e habilidades, já trabalhávamos com problematização, com valorização do contexto, com a contextualização. Porém, a BNCC trouxe para a gente um direcionamento mais organizado, porque agora o que eu ensino aqui, o professor de Brasília vai ensinar, o professor lá da Bahia, de Salvador, do Rio vai ensinar. E essa troca de práticas está alinhada a competências únicas, que vão facilitar o trabalho. Então, para mim, Davi, não foi tão diferente, porque as nossas redes, na sua maioria, as redes estaduais, já faziam um trabalho de aprimoramento do currículo e não estavam presas somente aos PCNs da década de 90. Mas sim, foi uma novidade boa em ver tudo o que estava sendo feito em forma de documento oficial. Eu também senti isso, Davi, porque nós professores, a gente já trabalhava dessa forma contextualizada, trazendo muitos jogos, brincadeiras, principalmente ali anos iniciais, né, quando eu entrei na rede pública. E aí, assim, quando veio o documento, eu senti também que a gente já trabalhava, nós professores, né, como um todo. Então, assim, o documento veio, né, para consolidar aquilo, né, que em relação à nossa evolução mesmo de educação, né, cada vez mais tornar o ensino dessa forma, de uma forma mais contextualizada e participativa. Eu também senti isso. Agora, diferente quando eu estudava. Não sei quando você estudava, como que era para você, mas eu tinha muita dificuldade e eu creio que, por exemplo, se já tivesse um documento, né, orientando os professores cada vez mais, respeitar o ritmo, respeitar o aluno, a participação, acompanhar as dificuldades, né, de cada um, na minha época teria sido muito mais fácil. Né? Eu não Com sei como que foi na certeza. E sua. nós seríamos professores ainda melhores, porque Isso. teríamos uma base. Mas é bom destacar que a BNCC ela trouxe aquilo que tem-se hoje de novo, mas muitas redes ainda estavam presas ao sistema dos PCNs, não conseguiram evoluir nesse aspecto curricular. E hoje a BNCC inovou muito, muita contextualização, muita problematização, muitos jogos, muita ludicidade, propondo um ensino de matemática diferente. Bacana. E dentro disso que você falou, Davi, tem um termo que é muito utilizado, né, que apareceu também aqui na BNCC, de todo mundo já, muitos professores profissionais já conheciam, que é o termo justamente de tudo isso que você está falando, que é o termo letramento matemático. Você pode falar aqui para os nossos alunos um pouquinho sobre esse termo, que é justamente isso de não se prender tanto, né, aquela parte tão tradicional, o cálculo é isso,
mas expandir, né, em relação a esse conhecimento, a esse processo de ensino-aprendizagem com a matemática. Pode falar aqui um pouquinho sobre o letramento matemático para a gente, que aparece bastante na BNCC? O letramento matemático é a bola da vez em matemática na BNCC. Então, se você é professor de anos iniciais, é professor de matemática, você precisa conhecer letramento matemático. Na verdade, o conceito não é muito complexo. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar a alfabetização e letramento. A alfabetização é a aquisição e o domínio dos símbolos da leitura e escrita. Já o letramento é a utilização da leitura e da escrita nas práticas sociais, ou seja, a aplicação em diferentes contextos da alfabetização. Então, o letramento ele expande aquele saber simplificado, aplicando-o a contextos e ajudando o indivíduo a resolver suas demandas. O letramento matemático ele não é diferente. Ele trata-se de utilizar os saberes matemáticos para agir conscientemente e plenamente na sociedade. Então, seria utilização dos contextos, dos conhecimentos matemáticos em contextos sociais. Mas, assim, o documento do BNCC, ela define o letramento matemático como o conjunto de conhecimentos que possibilitam a compreensão e a atuação na realidade. E eu utilizo, professor, uma técnica para memorizar o que é letramento matemático. Letramento matemático, lá na BNCC, diz respeito a raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Então, o que seria letramento matemático? Comunicar, representar, argumentar e raciocinar matematicamente para resolver as demandas da vida cotidiana. Para vocês não esquecerem, eu vou dar uma dica que é a dica do CRAR. O que é o CRAR? Vamos lá? CRAR. Quando vocês pensarem em letramento matemático, vocês vão escrever aí. Letramento matemático, CRAR. Comunicar, raciocinar, argumentar e representar. Comunicar, raciocinar, argumentar e representar matematicamente para resolver as demandas da vida cotidiana, ok? Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. O que você vai fazer? Se você não tem caneta aí, eu vou pôr. Você vai tirar um print dessa tela e vai postar no Instagram marcando a gente com CRAR. Aí você vai guardar o print e não vai esquecer. Comunicar, raciocinar, argumentar e representar matematicamente. Ótimo. Bacana, gente. Tira o print aí e marca a gente quando terminar aqui a live. Já Ótimo. estamos com mais de 1.200 telespectadores, professora! Que bacana! Ai, olha, gente, eu obrigada. sei que aqui tem seguidor do professor e tem seguidor da professora Fabiana. Olha, Sim. Não sai dessa live hoje sem. Quem é só seguidor meu, segue a Fabiana. E quem segue a professora Fabiana, segue o professor Davi. O nosso conteúdo é similar e vai te ajudar muito. Se você quer passar num concurso e já estuda comigo ou só com ela, cola nos dois, que é sucesso. Ótimo, isso mesmo. Obrigada, viu, gente? Gente, que bacana ter esse pessoal aqui com a gente. Muito bacana essa dica aí que você falou. Inclusive, Davi, só fazendo o link aqui, né, que eu até me emociono em relação, olha só, esse CRAR aí que ele apresentou. Quando eu estava ali no ensino fundamental, anos finais, por isso quando você falou no início, eu já me identifiquei. Minha mãe, porque assim, eu perdi meu pai muito cedo, né? 4 anos de idade. Então, minha mãe, ela teve que se virar para cuidar de nós 3, né, meus irmãos. E aí, ela também não tinha estudo. Então, ela começou a fazer o EJA, né? E justamente quando eu estava no ensino fundamental, ela me ajudava nas tarefinhas, né? Só que quando eu passei, na época, para a 5ª série, né, que na época era a antiga 5ª série, né, que hoje é o 6º ano, foi para mim um caos, porque principalmente matemática, porque minha mãe já não conseguia me acompanhar, né, porque como ela parou no EJA ali na 5ª série, depois ela não sabia, ela não tinha estudo para poder conseguir fazer os deveres de casa comigo.
Então, assim, eu dependia, né, da vizinha que me ajudava bastante nas atividades de casa, mas na escola eu tinha muita dificuldade. E aí eu não tinha esse, digamos, reforço assim em casa, né, tão intenso para conseguir compreender melhor. E olhando hoje o documento, tudo que você falou aí em relação à BNCC, a gente vê, né, essa contextualização que vai justamente ajudar alunos como eu, que na época, por exemplo, eu já tinha que me virar, eu ia sabia passar um troco, né? Minha mãe vendia din-din. Então, assim, matematicamente eu sabia muita coisa no dia a dia. Agora, na escola, era muito difícil. Então, assim, se tivesse já nessa época essa orientação, esse documento ajudando, auxiliando professores, né, na compreensão de tudo isso, teria sido muito mais fácil para mim, porque foi muito dolorido, né, a minha quinta e sexta série em relação à matemática. Eu não sei se os alunos que estão assistindo a gente, né, se passaram por isso, mas com certeza alguns estão se identificando aí com a sua fala. Muito bacana. E em relação ainda dentro disso que a gente está falando, outro termo, né, além do letramento matemático também que apareceu, não o termo em si, mas a questão de como trabalhar, né, que também eu achei muito interessante, né, que no caso aqui seria educação financeira, né, algo que a gente não, por exemplo, na minha época também eu não recebi isso, né, e assim, dentro da BNCC, né, nós temos ali uma parte, né, que orienta muito bem esse termo. Né? O que você pode falar aqui para a gente em relação a esse ganho significativo, né? E como que era antes e depois assim nem tinha direito antes? Pode falar aqui para a gente? Professora, a questão da educação financeira é muito interessante, porque existe. Quem acompanha educação, você acompanha também, e os professores que acompanham algumas notícias, desde lá de 2007, 2008, 2009, já se ventilava a necessidade de temas como educação alimentar, educação para o trânsito, educação financeira. São temas que sempre já falava. Talvez a gente não tinha muito claro como esses temas iriam aparecer na lei. Alguns apareceram na LDB, via LDB. Outros ainda não foram publicados com força em um documento oficial para torná-los oficialmente temas transversais. Contudo, a BNCC veio explicitando a necessidade de discutir a educação financeira dentro da área do campo de números, dentro do campo de números, dentro de matemática. Por quê? A matemática financeira, ela, na verdade, ela é um dos pilares da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade capitalista. Sim. Isso, não estou falando que capitalismo não é mal, não, tá, gente? Nós vivemos uma sociedade capitalista e a ferramenta é o dinheiro. Só que as pessoas assim, mas eu não culpo a escola, porque, na verdade, gente, há 20, 30 anos ninguém tinha dinheiro. Não adiantava fazer educação econômica para a galera que mal tinha como comer. Então, eu acho que está desconectado. Vamos ver se volta. Voltou. Voltou? Então, nem fazia sentido ter educação financeira há 20, 30 anos, numa época que muita gente lutava para ter o que comer, para ter o mínimo. Então, assim, essas demandas por temáticas, elas surgiram a partir da necessidade humana. Tanto que o currículo, nós sempre falamos, o currículo, ele tem um momento no tempo. O currículo, ele está situado em um momento do tempo porque ele reflete o nosso tempo. Então, com o passar dos anos, veio a criação do real na década de 90. Então, assim, uma melhoria na qualidade financeira de vida do brasileiro. Houve essa necessidade de pensar. As pessoas recorriam aos bancos, as pessoas pegavam empréstimos, as pessoas faziam depósitos. Depois que teve aquela situação de afastamento do presidente Collor, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Então, hoje, as pessoas têm um poder aquisitivo maior, mais pessoas trabalham, as pessoas compreendem mais as relações financeiras estabelecidas no mundo. Então, por isso, a escola não pode se eximir de formar pessoas aptas para lidar com essas situações, bem como prepará-las para a tomada de decisões conscientes no âmbito financeiro. Então, se hoje a gente tem uma população que grande parte está endividada, uma população que busca emprego, desempregados, principalmente nesse tempo de crise sanitária, a escola, a partir da BNCC, irá trabalhar discussões sobre como funciona o nosso sistema monetário, como que funciona o sistema de juros, o sistema de investimentos, porque existem países como os Estados Unidos em que grande parte assim,
um percentual significativo da população investe. No Brasil, não. As pessoas não têm o hábito de investir. Quando investem, investem na poupança. Sendo que poupança é um dos meios de aplicação que tem pouco rendimento em relação a outros que também são seguros. Mas a pessoa precisa aprender. O aluno não aprende uma declaração de imposto de renda, não aprende como funciona a declaração de imposto de renda. O aluno não sabe como funciona o sistema monetário. Tanto que a gente tem aluno que sai do ensino médio falando que vai virar presidente para mandar fabricar um monte de dinheiro. Então, isso revela e explicita nossa deficiência em formar pessoas que conheçam o sistema monetário e estejam preparadas para atuar nesse mundo capitalista, tomando decisões conscientes. Então, a BNCC trouxe para a gente essa importância e inseriu a temática de educação financeira como um tema a ser trabalhado em todo o âmbito do currículo, mas especificamente dentro de matemática, obrigatoriamente. Verdade. Interessante, né? Porque, assim, os alunos também devem, né, se identificar com esse problema, né? Que assim, nós não fomos orientados nas instituições, pelo menos eu, né? Eu e os meus colegas, né, ali dentro da educação básica, não lembro de receber uma formação sólida em relação a essa parte de educação financeira. Então, eu acho que realmente foi bem bacana isso que a BNCC trouxe. E você acredita que, de fato, que isso vai mudar daqui para frente, Davi, assim, de acordo com o que você sabe em relação, né, a como deve ser trabalhado direitinho? Você acha que isso vai mudar de fato, né? Ou vai ser só consta no documento e bola para frente? O que você acha? Sua opinião? Eu acredito que, de imediato, nós não teremos uma adesão significativa. Até porque eu estou falando começar por mim, nós, professores, não detemos um conhecimento grande também de educação financeira. A gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender para poder partilhar. Mas eu acredito que já é o primeiro passo para a construção de um currículo que aborde essa temática. Então, eu acredito que sim, as secretarias vão investir na formação de professores, até porque BNCC não é só não veio só para mudar currículo. BNCC veio para direcionar políticas públicas, inclusive de formação de professores. Então, eu acredito que de agora, por enquanto, não. Mas eu acho que começará a mobilização por professores por aprofundarem-se nesses assuntos, assuntos novos, como assuntos na área de tecnologia, que são abordados agora, que a gente vai ter que primeiro aprender para depois colocar em prática tudo que a BNCC propõe. Bacana. E dentro disso que você está falando, você acha que também cabe em relação à tecnologia? Porque eu falo assim, o que a BNCC, né, traz em relação à matemática, ensino da matemática relacionado aqui à tecnologia, que é algo muito forte que o documento traz, né? Lógico que está acompanhando aqui a nossa vida atual, né? Que hoje em dia tudo, né, nós estamos inseridos aí nesse meio, né, no mundo digital. Mas você acha que também com a tecnologia vai funcionar justamente dessa parte que você falou assim, vai sendo implementado aos poucos e daqui para frente, né, a tendência é melhorar? Eu falo porque tem um vídeo, né? Quando a gente participa de formação de professor, né? Você deve participar muito aí no seu estado. Quando a gente recebe formação em relação à educação matemática, sempre mostra para a gente um vídeo clássico de uma professora, né, com uma tabuada, que é na nossa época, e a professora lá, 2 vezes 1, aí o aluno responde 2, aí depois a professora vai, né, nos dias atuais, ela com o computador aqui, e a mesma coisa, 2 vezes 1, aluno 2, 2 vezes 2, a mesma coisa falando. Então, assim, né, mostrando que a cabeça da professora continua lá atrás e ela não está utilizando de fato, né, a tecnologia como deveria ser utilizada. Você acha que em relação a esse link de tecnologia e matemática também caminha junto com essa educação financeira, ou seja, vai aos poucos e o professor precisa, né, de formação e ainda tem muito o que se fazer em relação à tecnologia? A tecnologia, ao contrário da educação financeira, ela veio com mais destaque na BNCC. Não só dentro dos objetos do conhecimento, que são os conteúdos, mas bem como com uma competência geral exclusiva para ela. A cultura digital tem uma competência só dela. Mas isso revela a nossa necessidade. Porque, assim,
como a gente já falou, o currículo é fruto de um tempo. Há 20 anos, ninguém sabia o que era pendrive nem CD. Usava disquete. As pessoas usavam disquete. Aí a escola ia ensinar disquete. E ninguém tinha computador. Então, para que ensinar tecnologia se a escola, nem a escola tinha computador, as pessoas não tinham computador, ninguém tinha celular? Então, com a necessidade, com o tempo, hoje a BNCC trouxe, sim, de forma explícita a urgência de formar uma sociedade que consiga utilizar as tecnologias digitais a favor do aprendizado. E na área de matemática, fica muito claro que as tecnologias, a computação, a inovação, ela é indissociável da matemática. Quem talvez já estudou um pouco de programação, a base da programação é conceito matemático, código binário. Então, a BNCC hoje trouxe uma competência, que já trouxe isso bem em xeque, e os conteúdos de matemática, eles precisam ser trabalhados utilizando essas tecnologias. Tecnologias que hoje estão presentes no nosso currículo e que trazem coisas muito novas. Inclusive, hoje, no nosso BNCC, a gente pode encontrar elementos de robótica, elementos de programação dentro do nosso currículo da BNCC na área de matemática. Mas, como eu disse, é preciso que os professores se aprofundem nesse conteúdo primeiro, porque a gente vai ter um ensino fundamental final mesmo, matemática, a gente vai trabalhar, por exemplo, fluxogramas, que é um conteúdo que muitos professores vão ter que aprender primeiro, para depois compartilhar com os estudantes. Então, hoje está bem mais fácil trabalhar com a tecnologia do que com matemática financeira. Até porque a situação de crise sanitária atual nos forçou a aprender na marra e em pouco tempo a utilizar as tecnologias. Só que agora, com toda a experiência que temos adquirido neste período de pandemia, a gente vai poder inserir de forma mais fácil nas nossas aulas de matemática e em todo o currículo os conceitos de tecnologia, porque já estamos bem preparados. Contudo, sempre há muito que se aprender e nós vamos continuar nos preparando para melhorar o ensino de nossos estudantes. Que bacana. E como que está aí no seu estado em relação à estrutura, né? Só assim, compartilhando aqui com a gente, que eu falo que no Distrito Federal ainda tem muitas escolas que precisam ainda receber, de fato, uma estrutura, né, para se ter de uma forma significativa e efetiva, esse ensino, né, aliado aí à tecnologia. Há muito ainda o que se fazer aqui nas nossas escolas públicas. Estou falando de escolas públicas. Como que está aí no seu estado em relação a isso, né, para esse ensino de fato acontecer? Você percebe que assim está encaminhando, as escolas estão equipadas ou não? A rede estadual do Espírito Santo, ela é uma das melhores redes do país. Não é porque eu trabalho e moro aqui, mas é um estado significativamente pequeno, mas que é um estado que tem uma condição razoável, não é um estado tão pobre. A gente tem petróleo, a gente tem a questão do porto, muito cafeicultor. Então, assim, acaba que é possível fazer alguns investimentos maiores em educação. Desde uns 6, 7, 8 anos, o governo estadual tem investido muito na educação digital. A gente tem laboratórios em todas as escolas, a gente tem, na maioria das escolas, quadros digitais, que são aqueles quadros sensíveis ao toque, isso aí já tem 6 anos. As salas de aula, na maioria das escolas, eu estou falando de escola estadual. Escolas estaduais, as salas têm televisores, têm projetores exclusivos, a escola já tem recebido alguns notebooks para os alunos utilizarem. Então, assim, tem melhorado. E a escola agora tem a rede escolar ou educar. Eu posso estar equivocado porque embora eu seja professor, estou de licença desde 2019. Então, eu estou um pouco por fora. Tem a rede escolar agora, que tem a gravação de aulas virtuais, videoaulas para os alunos. Então, eu vejo que o trabalho que tem em relação ao país não tem ficado para trás. Eu acho que tem sido assim, interessante e, inclusive, investido em formação de professores. Claro que pode avançar muito e pode melhorar. Mas o nosso estado hoje, eu acho que tem caminhado na medida certa para a gente alcançar melhores patamares na área da educação. Nossa, e a gente espera que
né, assim, o Brasil inteiro tenha, né, essas condições, né, que tenha de fato, receba de fato a estrutura, equipamento para poder se trabalhar. Eu falo isso E quando só uma eu observação. estava na Eu estou universidade. falando, eu estou falando de escola estadual. As escolas Estadual. municipais já é outra realidade. Ah, Já não tem tantos nossa, recursos imagina. assim, não. Sim, sim, imagino. Quando eu tava, quando eu passei na Universidade de Brasília, né, na UNB, e aí, assim, minha mãe não tinha condições, a gente não tinha condições de nada, né? E aí eu não tinha computador também. E na época já estava, né, de fato, assim, você precisava de um computador para você conseguir levar ali a graduação. Então eu dependia total da UNB, do laboratório de informática de lá, né, para eu conseguir fazer meus trabalhos. Então, por isso que quando a gente tem oportunidade assim, a gente sempre pergunta como que está aí, porque a gente se preocupa, né, de fato, com o que está na teoria, né, uma coisa, no documento, e a realidade é outra. E eu me identifico muito com os alunos que necessitam, né, da ajuda mesmo, né, do governo, do investimento de políticas públicas. Então, assim, é interessante. E é interessante a gente saber, né, como que está ainda em outros lugares. Depois o pessoal coloca aqui também no nosso bate-papo para a gente saber, né, de onde, né, e como que anda aí esse investimento em relação a esse mundo tecnológico. Agora vamos falar um pouquinho sobre educação infantil dentro da BNCC no nosso ensino de matemática. Eu sou professora, né, de educação infantil e anos iniciais. E quando eu trabalhava, fiquei uns 7 anos no maternal. Então, assim, era um universo ali, muitas brincadeiras, muitos jogos, muita atividade lúdica, né, para conseguir ali trabalhar, né, com essa questão dentro da educação matemática. E como que está, né, depois da homologação aí da BNCC, Davi? Qual as diferenças que você percebeu em relação a esse ensino de matemática na educação infantil? Eu falo que, assim, quando eu comecei era de um jeito, a gente vai acompanhando, né? Aí depois eu levava, por exemplo, um exemplo clássico, levava feijão, levava pipoca. Aí, gente, a alimentação não pode mais trabalhar com isso, que é desperdício. A gente muda tudo. Tudo isso, né, em relação à contagem. Uhum. A educação matemática ela tem um universo muito grande e ela modifica muito grande também de acordo com o nosso contexto, né? Então, assim, dentro da BNCC, o que você traz aí para a gente? Pode conversar e compartilhar conosco em relação ao ensino de matemática na educação infantil. Na educação infantil, a gente vê assim uma inversão. Enquanto no ensino fundamental e médio o trabalho mais amplo fechou em matemática, tinha ciências da natureza, depois ciências da natureza e matemática, agora tem só matemática. Na educação infantil foi o inverso. Antes a gente tinha só matemática. Agora se expandiu para espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O que acontece? Na educação infantil, a gente trabalhava até então com eixos de trabalho. Movimento, música, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática, que eram eixos de trabalho da educação infantil. Então a gente tinha um eixo de trabalho matemática. Com a BNCC, nós não temos mais os eixos de trabalho. Nós temos direitos de aprendizagens e os campos de experiências. Nos campos de experiências, que seriam assim, as matérias, digamos assim, nós temos, não temos explicitamente matemática, mas temos espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, que é um campo de experiência que vai abordar essa temática. Mas por que o professor Davi não fala matemática? Porque a educação infantil é uma etapa da educação básica que tem uma responsabilidade muito grande com a formação social, socialização, preparação e organização dos primeiros elementos que vão possibilitar ele atuar no seu mundo. Conhecimento de mundo. Tanto que um dos âmbitos de aprendizagens lá do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, é conhecimento de mundo. Porque tem essa necessidade. Então, se o foco da BNCC é uma educação integral, que aborda as múltiplas dimensões do desenvolvimento, se a educação infantil tem o foco no conhecimento de mundo, nessa faixa etária é melhor
integrar matemática num campo de experiência e trabalhar num todo, junto com fenômenos naturais, fenômenos da natureza, com acontecimentos, com localização, que vai ser um trabalho um pouco mais contextualizado e um trabalho um pouco mais integralizado, que é o conceito de educação integral, para que o aluno, ao chegar no ensino fundamental, esteja mais familiarizado, inclusive, com a interdisciplinaridade e com uma educação na perspectiva integral. Bacana. Eu, no início, realmente, no inicinho, né, da minha carreira ali, na educação infantil, realmente, esse ensino era do jeito que você falou aí, assim, mais focado, né, e também mais fragmentado, né, eu diria. E depois, com o tempo, né, a própria escola, a equipe, direção, né, foi orientando e a gente foi trabalhando dentro dessa forma contextualizada, já mais pro final, quando eu saí ali da escola particular, né, que eu falo. Para se ter uma ideia, quando eu fui supervisor de uma escola de educação infantil, 2009, eu acho, eu assumi um concurso de pedagogo numa escola de educação infantil. Naquela época, ainda tínhamos horário. Tinha os horários, tipo o horário de final. Música, artes visuais, matemática, natureza e sociedade. Tipo assim, ainda era revelando essa fragmentação que existia lá há muito tempo. Mas, graças a Deus, a gente avançou e tem obtido ótimos resultados nesse trabalho contextual que temos feito. Bacana. E eu acho interessante o que você falou aí. A gente vai evoluindo, né, digamos assim, vai acompanhando, mas existe alguns pais de alunos ainda sentem falta dessa fragmentação, que foi algo que ele passou na época dele. E, às vezes, quer implementar isso para nós, para a escola, e cobra da escola, do professor. Então, assim, era até interessante a gente falar aqui, né, da importância dos estados, né, todo mundo está vendo a gente aí, os professores que estão nos assistindo, poder levar essas ideias para as equipes pedagógicas, para cada vez mais apresentarem este documento, a essência, pelo menos, da BNCC para a comunidade, para os pais, né, para que eles compreendam dessa forma que você está falando. Porque muitos ainda sentem falta e cobra, né, o ensino de antigamente. E isso é interessante, assim, os alunos que estão assistindo a gente poder contribuir aí nas suas escolas. Em relação a isso ainda, e sobre os livros didáticos, Davi, você acha que mudou muito, vai ter que mudar, ainda tem muito o que mudar em relação a como que estava antes, né, a proposta desse ensino da matemática antes e depois da homologação da BNCC, né, em relação ao livro didático? Pessoal, antes de responder, só quero agradecer quem está chegando e quem está ligado na nossa live ainda. Ó. É um prazer poder vocês abrirem mão do tempo de almoço de vocês para estar com a gente. Tá? Muito obrigado pelo carinho e, acima de tudo, pela confiança. Quem está assistindo, eu quero pedir assim, tira um print da tela e vai lá no Instagram e marca a professora Fabiana, professor Davi, marca a gente. Eu vou tentar repostar o que apareceu hoje. Eu vou tentar repostar o seu para a gente ter essa interação. E quem segue Fabiana, me segue. Quem me segue, segue Fabiana. Vai te ajudar demais. Agora vamos falar do livro didático. A questão do livro didático, ela, pelo menos para mim, na área de matemática, ela vai ter um impacto relevante. A BNCC, ela trouxe várias mudanças. A gente até agora falou das coisas menos perceptíveis. Mas a concepção de aprendizagem matemática é latente quando a gente compara parâmetros curriculares nacionais e BNCC. Porque BNCC e parâmetros são as referências para elaborar os livros. Os livros são feitos com base, até então, nos PCNs da década de 90. E só agora tem a BNCC para eles organizarem os livros. A diferença de PCNs e BNCC, a mais latente, é aos PCNs, com foco numa educação matemática memorizada, e a BNCC com uma educação matemática mais reflexiva e interpretada. Se a gente for analisar os objetivos de aprendizagem lá dos PCNs, a gente vai encontrar assim, reconhecer os elementos, identificar isso, utilizar isso. Já na BNCC, a gente vai ter uma nova visão do conhecimento matemático. Seria classificar, interpretar, comparar, solucionar. Então, assim,
olha só como começam os objetivos. Só daí dá para ver essa diferença dos PCNs para a BNCC, que é uma visão um pouco mais interpretativa, contextualizada, e o aluno sai da memorização e vai para reflexão, ok? Então isso impacta os livros. Até porque lá nos PCNs da década de 90, a gente não tinha os conteúdos muito bem organizados em uma sequência. Então, os PCNs traziam conteúdos de matemática para os anos finais. Aí tinha aquela relação de conteúdos. Depois dos matemática para o... Ô, gente, a minha mãe sabe que eu estou em live e está me ligando no WhatsApp. Deixa eu só mandar aqui. Mãe, estou numa live. Mãe, estou numa live. Porque mãe é mãe, né? Aí, se for problema, ela vai bater no interfone aqui, que ela mora do lado. Então, vamos continuar. Os PCNs, lá da década de 90, os conteúdos eram por etapa. Anos finais, ensino médio. E isso fez com que muitos autores organizassem os livros de matemática da forma como eles costumavam trabalhar. Sim. Então, na matemática nós temos o Bigode, temos o Dante, temos outros autores que sempre foram tradicionais na elaboração de livros. Aí, nesse sentido, a gente tem a BNCC. E a BNCC, ela organiza os conteúdos por ano e por etapa e por ordem ainda. Então, ao invés de trazer conteúdos para o ensino médio de matemática, ela traz conteúdos para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano e ainda coloca em ordem cronológica. Qual ensinar primeiro, qual ensinar segundo, qual ensinar terceiro. Coloca os conteúdos nessa ordem. Então, quando a BNCC coloca tudo em ordem, ela fala, tal conteúdo vai estudar em tal série. Ela determina. Ao contrário do que a gente tinha antes. Eu vou dar um exemplo de matemática financeira. Aqui no Espírito Santo, antes da BNCC, matemática financeira era conteúdo do segundo ano do ensino médio. Mas estava no livro de matemática do primeiro ano do ensino médio. Porque os parâmetros curriculares, eles não tinham essa divisão clara. Então, com a BNCC, os livros didáticos terão que adotar um padrão de conteúdo. Então, nós não correremos mais o risco de encontrar um conteúdo de um determinado ano, de um ano ou série, no livro de outro. Por quê? A BNCC separa por ano e série, e os currículos serão elaborados com base na BNCC, e os livros didáticos também terão que ser elaborados com base na BNCC. Então, a principal mudança é essa. E agora, de fato, terão que incrementar e aprimorar as atividades no livro, levando o aluno não só a repetir atividades memorizadas, mas levá-los a interpretar, analisar, comparar, classificar como os objetivos da BNCC propõem. Então, essas são as principais mudanças na ordem dos conteúdos, na divisão por série e na forma como os exercícios e atividades se apresentarão dentro do livro didático. Que bacana. E falando aqui dos nossos concursos, você acha que as bancas vão cada vez mais cobrar de forma contextualizada essa parte da matemática? Eu falo assim no ensino geral, né? Porque nem sempre as bancas cobram tópicos específicos, né? Como matemática. Elas cobram assim, a BNCC de uma forma geral. Mas dentro da matemática, você acha que cada vez mais elas vão contextualizar este ensino? Professora, sobre matemática em concursos. Vamos lá. Quem precisa se preocupar com matemática para concurso? Da BNCC. Sim. Primeiro, professores que vão fazer concurso para matemática de anos finais e ensino médio. Tem que dominar, tem que saber tudo. Professores que farão concurso para professor de anos iniciais. É bem possível que cobre a parte dos anos iniciais. E aí, você vai ter que ter uma ideia do que a BNCC fala sobre os anos iniciais. E, de uma forma geral, geralmente cobra, agora em todos os concursos, a parte introdutória da BNCC, sem entrar na matemática. Mas, para quem fará concurso que vai abordar a parte geral, não quer dizer que não pode cobrar matemática. Eu ainda não me deparei com muitas questões, mas foi da parte específica mesmo.
Mas pode perguntar como o ensino deve ser feito. Nós vamos falar de forma contextualizada, problematizada, levando o aluno a raciocinar, reconhecer, comparar, argumentar matematicamente, que seria o nosso letramento. Então, vai perguntar de uma forma geral como o ensino tem que se direcionar. E nós responderemos que de uma maneira contextualizada, levando o aluno a compreender os objetos da matemática e utilizá-los em situações cotidianas. E na parte específica, para quem é professor de matemática e para quem é professor de anos iniciais e tiver a parte específica, não deixem de estudar letramento matemático. Vai perguntar, a OCP, Gualimp, Fundatec, Fundesp, eu já vi questão sobre letramento matemático. Inclusive, teve uma que perguntou quais são os elementos, comunicar, raciocinar, representar, argumentar. Tem uma que é até assim. Mas não é só isso. Letramento é a utilização dos elementos matemáticos na vida cotidiana. Mas vão perguntar também sobre as competências específicas de matemática que tem. Então, se você é da área de matemática ou de anos iniciais que tem isso no seu edital, estude as competências específicas de matemática também. Aí depois vale a pena você estudar quais são os campos, as áreas, números, álgebra, probabilidade estatística, que eu acho que isso aí vai te ajudar na sua prova. Ainda, como eu disse, de uma forma geral, é cobrado mais a parte inicial. Mas quem é de matemática tem que estudar e quem é anos iniciais tem que ficar atento se não vai cobrar isso no seu edital. Ótimo. Vocês anotaram aí, né, gente? Pô, as bancas do Alimp, a OCP, né, que ele já viu caindo. Tem Fundatec, Fundesp, eu já vi. Fundatec, né, que você falou? Fundatec. Sim, também. Porque tem muita gente, eu vou pegar aqui o bate-papo rapidinho, né, quem está fazendo prova aí, quem está com as provas marcadas ou as provas foram remarcadas, tem que ficar atento a esse tipo de sugestão aí que o professor Davi colocou, né? Esse tipo de opinião também, né? Para poder ficar atento aí na sua prova e não errar nenhum tipo de questão, né? Dá tempo ainda de voltar também aqui a live, depois vai ficar gravada, para ver ele explicando direitinho sobre letramento matemático. E não só essas bancas que ele mencionou, né? As outras bancas também. VUNESP, alguém está perguntando aqui, eu já vi também sendo cobrado de uma forma contextualizada a nossa BNCC. Olha lá o cartaz de letramento matemático, gente, que bacana. Que o Davi colocou e explicou aqui para nós. Muito bom, Davi. Davi, você acha que, na sua opinião sincera, né, a BNCC, né, em si, o documento, realmente tem como contribuir para melhorar de fato a educação do nosso Brasil inteiro? Ou você acha que é mais um documento, como algumas pessoas, né, sempre levantam e também vivenciam, né? Alguns profissionais da educação vivenciam, né? Dependendo do lugar que estão, né? Não chega investimento, não chega orientação, não chega formação continuada. É uma realidade, né, do nosso país. Mas você acha, né? Sua opinião pessoal, você acha que a BNCC pode mudar de fato a nossa educação? Eu tenho certeza que a BNCC vai mudar, porque ela já tem mudado. A BNCC ela é resultado de anos de pesquisas, anos de discussões, das quais eu fiz parte, a professora Fabiana fez, você fez. Quantas vezes a gente reclamava, a gente questionava. Então, hoje a BNCC ela é referência para elaboração de currículos. Mas, acima de tudo, a BNCC ela é um primeiro passo para a elaboração de políticas públicas que permitam a consolidação daquilo que está ali, desde o Plano Nacional de Educação de 2014, que já previa essa base nacional comum curricular a ser implantada. Então, hoje, nós temos um documento em forma de lei que fala que o ensino tem que ser contextualizado e cabe aos governantes utilizarem e aplicar o recurso público para os fins estabelecidos na lei. Então, eu tenho certeza que ela é benéfica porque tudo que ela traz é bom. E quem questiona o conteúdo da LDB são pessoas carregadas de ideologia e desconhecimento. Nós que estamos a BNCC vemos, BNCC visa formar pessoas críticas, pessoas que não vão ficar alienadas a um pensamento dominante, mas que vão pensar por si próprias, tomar decisões de forma autônoma, consciente e poder transformar a realidade e não só aceitar a realidade como está. Tanto que ela é necessária que nós temos um país que
a disseminação de fake news, ela é terrível. A desinformação, a alfabetização sem letramento, ela é gritante no ensino fundamental e no ensino médio. Então, nós precisamos levar as pessoas para além da memorização, mas para a aplicação. Verdade. E que bom que temos a LDB que colocou tudo isso em forma de lei. Se o governante agora não faz, o próximo faz, se não fizer o outro, mas vai fazer. É uma lei. E se não cumprir, é porque eles estão errados. Não porque a BNCC não tem boa intenção. Nossa, que bacana. E até me emociono lembrar, Davi, dentro da sua fala, minha última turma mesmo que eu peguei foi em 2018, agora turma de 4º ano. E aí, quando tinha ali, lá pro mês de abril, maio, né, quase chegando no meio do ano, eu recebi um aluno, né, que veio de outro estado. E aí, quando ele... Tá fazendo algum código? Quando 3 minutos para acabar, hein? Outro estado. 3 minutos para acabar. Mas a nossa aqui não vai cair, não, gente. Aqui do Pedagogia para Concurso tem mais de 1 hora. Tem? Tá? Só tem mais de 1 hora. Que bom. Então tá ótimo. E aí, dentro do que você falou, eu recebi um aluno que veio de outro estado. E aí, quando... A coisa mais linda, Micael, eu lembro como se fosse hoje, né, meu aluno? Um beijo se ele estiver aí assistindo. E aí... a diferença era muito grande, né? Assim, de um estado para o outro. E aí, justamente, matemática ainda estava bem ainda, né, atrás. E a gente fez um trabalho ali, enfim, conseguimos. Foi um momento, né, bem intenso durante todo o ano letivo. E é coisa que o professor passa no dia a dia, né? Todo dia tem... o professor passa por isso, por essas dificuldades. Então, assim, o documento, a importância desse documento, né, muitas pessoas não compreendem. Mas para quem está de fato trabalhando, quem está lá ralando, o professor que está ralando sabe da importância que é de chegar um documento e colocar esta base, né? Uma base mesmo para todos, né? E todos devem seguir, para a gente não ter essa questão dessas disparidades aí do nosso país. Então, assim, realmente, de fato, né, as suas palavras eu concordo totalmente, porque realmente é um documento e é necessário, né? Era necessário chegar, né? A chegada desse documento para, de fato, nós termos a melhoria aí da nossa educação. Gente, professor Davi, todo mundo aqui falando, amo. O pessoal tá pedindo aqui para mostrar de novo o seu cartaz. Aqui, a minha mãe tá comentando aqui, gente. Marina Almeida. A mãe puxando o saco. Gente, mãe é mãe. Na hora que eu mandei mensagem falando que eu estava na live, ela entrou e está tecendo elogios. Mãe, a senhora é maravilhosa, a senhora é linda. Marina Almeida Damasceno, eu te amo, mãe. Chega, eu me arrepio com isso. Que bacana, gente. Gente, muito obrigada. Todo mundo ficou com a gente até o final. Professor Davi, conta aqui para nós suas redes sociais, um pouco de você, né? Deixe seus contatos aqui para a nossa audiência também. Pessoal, para poder acompanhar o meu trabalho, você pode acompanhar o nosso Instagram, Professor Davi, também no YouTube, Professor Davi. Eu, professora Fabiana e outros colegas postamos muito conteúdo de conhecimentos pedagógicos para concursos. Então, se você não conhece o meu trabalho, vai lá conhecer. Não precisa nem seguir, conhece. Se gostar, você dá um seguir. E vocês podem também matricular em nossos cursos. Nós temos cursos, principalmente na área do Espírito Santo, aqui na região do Espírito Santo. A professora está lá mais no Centro-Oeste, com DF. Então, nós temos cursos, tanto eu quanto a Fabiana, que vocês podem estudar de forma mais exclusiva com a gente também, além do conteúdo disponibilizado. Mas acompanhe nossas redes sociais e qualquer novidade a gente posta para vocês. E eu espero a galera repostando o print aqui, marcando o professor Davi e Fabiana, que eu quero repostar hoje o print de vocês. Muito obrigado, tá? Eu também quero repostar. Muito obrigada, professor Davi. Não tenho palavras. Muita gratidão por você, por sempre respeitar, ser humilde, ser um baita professor, ajudar pessoas, todo mundo também com conteúdo gratuito, de qualidade para os nossos alunos. Agradeço demais, tá? Você estar aqui com a gente hoje. E vamos fazer mais lives também, viu? Com certeza! Então pode cobrar aí da gente que a gente vai fazer mais lives. E eu agradeço muito sua participação, tá bom? Muito obrigada. Professora, antes de sair, eu queria fazer uma oração pelos nossos alunos. Posso? Ótimo. Vamos, com certeza.
Como eu sempre faço, pessoal, eu até peço assim, desculpa a qualquer aluno que não seja cristão, mas é a minha forma de desejar bênçãos e coisas boas para vocês. Então, eu quero pedir essa licença para fazer esse momento. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa live para um momento de aprendizado, que significa muito para muita gente. Isso aqui, Pai, são passos para a realização de um sonho. Eu quero agradecer porque o Senhor tem nos sustentado com força, com vida, e dado-nos vida num tempo em que muitas pessoas têm perdido a sua vida. Nos dado alimento enquanto muitas pessoas têm tido falta. Obrigado, só temos a agradecer. Eu peço que o Senhor nos abençoe em nossos estudos, em nossos sonhos e projetos. Eu quero pedir por cada aluno nesse momento que nos assiste. Abençoe eles em seus projetos, em seus trabalhos. Abra portas onde for preciso. Ilumine na tomada de decisões. E eu peço que eles consigam estudar, tenham perseverança, tenham paciência. Peço pelas pessoas que estão na casa deles, que ajudem eles, que motivem, que não atrapalhem, abençoando-os até a realização da prova. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Eu peço que o Senhor atenda o desejo de cada coração, fazendo sempre o melhor para nossas vidas. Abençoe a professora Fabiana, todo o seu trabalho, pedagogia para o concurso, cada professor, abençoando-os nessa missão de abençoar pessoas. Abençoe-nos em todos os dias. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, professor. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo, a nossa audiência. Estou até emocionada aqui. Obrigada pela audiência, por todos vocês. Professor Davi, muito obrigada. E nos vemos na próxima live, viu? Tchau, gente! Tchau!